Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje eu venho mostrar-vos uma notícia sobre o apagão do dia de ontem e alguns avisos que já tinham sido feitos nessa direção, e venho também deixar algumas notas sobre a Agenda 2030 e o quão prejudicial ela pode ser para o futuro energético do nosso país e para a própria soberania, porque, como sabem, quem não tem energia não é propriamente soberano. E, portanto, eu venho mostrar-vos esta notícia, fazer aqui uns breves apontamentos que eu acho que são dignos de serem feitos e depois abordar aqui a parte mais política da situação e também falar aqui dos outros temas, nomeadamente a CBDC. Eu não sou propriamente especializado para falar sobre o apagão do dia de ontem de um ponto de vista técnico, vou-me abster de fazer comentários sobre esse tema, porque não sou um tudólogo, eu não sou o Miguel Sousa Tavares, mas vou fazer aqui uns comentários que podem efetivamente mudar a vossa perspectiva sobre algumas coisas. Vamos então ouvir. Neste momento, por cá, a energia já chega a 2 milhões de consumidores, graças à barragem de Castelo de Bode e também à central termoelétrica de Tapada do Outeiro, que abastece o norte do país. Mas à hora do apagão, Portugal estava a importar 30% da eletricidade que estava a ser consumida pelas famílias e empresas. De acordo com vários especialistas, o encerramento das centrais elétricas de Sines e do Pego tornou o país dependente de Espanha e da França. O risco deste apagão já estava, de resto, previsto há vários anos, como nos explica o jornalista Carlos Enes. Há 3 anos, o diretor-geral da Energia avisou o governo para o risco de um apagão como o que aconteceu esta segunda-feira. Porque nós estamos em cima, isto ninguém gosta de dizer, mas eu digo, estamos em cima de um problema de segurança de abastecimento grave. Não é hipotético, é grave. Podemos ter rupturas de abastecimento para muito curto prazo. O alerta público na Ordem dos Engenheiros ocorreu depois do aviso ao Governo em relatório da Direção-Geral da Energia. Antes de ouvirmos aqui esta segunda parte e até do ponto de vista do perigo do abastecimento e deste perigo do apagão que já tinha sido mencionado, eu gostava de deixar aqui uma nota. Por que raio é que nós fechamos 2 centrais elétricas que eram essenciais para o normal funcionamento do país do ponto de vista elétrico, se depois, centrais a carvão, se depois andamos a importar produtos da China? Qual é que é a diferença? Alguém aqui acredita que países que vão deixando e que vão aderindo a estas poucas vergonhas da Agenda 2030 não vão comprar cada vez mais à China, que por sua vez terá de produzir ainda mais a carvão? Alguém tem dúvidas disso? É que reparem, mesmo a dependência que nós temos aqui ao lado dos espanhóis, os espanhóis ainda utilizam centrais a carvão, têm centrais nucleares e, portanto, por que raio é que nós estamos dependentes de países que continuam a produzir a carvão e dizemos que somos um país verde porque não temos nós próprios essa mesma produção de energia? Quer dizer, nós estamos a comprar a energia a quem produz a carvão. É a mesma coisa. É completamente irrelevante. Aliás, não é a mesma coisa. Há uma pequena diferença, que é, nós não produzimos a nossa própria energia. E não tenham dúvidas nenhumas que se a Espanha tiver problemas do ponto de vista energético, quem será a prioridade para o governo espanhol serão os espanhóis, obviamente. Quer dizer, eles estão a exportar energia. Um dia mais tarde deixam de a conseguir exportar. Vocês acham que a prioridade do governo espanhol será quem? Alguém tem dúvidas disso? Eu espero que comecem a acordar para a vida, mas eu espero também que o dia de ontem tenha servido para algumas lições que eu já vou abordar de seguida e não me gostava de alongar muito neste primeiro comentário. Gostava só de deixar aqui uma nota que, do ponto de vista da redundância, a redundância do ponto de vista daquilo que são os mecanismos e até a própria tecnologia um bocadinho mais arcaica de ser utilizada, a redundância faz com o arcaico. Eu ouvi por aí pessoas a dizer, não, o que faltava era a digitalização. A digitalização não faltava. Faltava o arcaico, obviamente, porque se a digitalização falhou, se a eletricidade falhou, a digitalização é irrelevante. Portanto, nós não precisamos de digitalização quando a energia falha, precisamos do arcaico. Espero que acordem um bocadinho para a vida e que assimilem também alguns exemplos de semáforos, por exemplo, que continuaram em funcionamento por causa da energia solar. Semáforos em zonas do país, no norte de Portugal, se não me falha a memória, tive alguns de vocês que até me disseram e eu também vi nas notícias um bocadinho mais tarde, efetivamente houve semáforos que continuaram em funcionamento. Ter os semáforos em funcionamento é meio caminho andado para o caos ser 20, 30% menor. É porque depois começam os acidentes e depois, felizmente, eu vi, por exemplo, em Lisboa, que andava um senhor a tratar do funcionamento do trânsito de forma autónoma. Mas quer dizer, o trânsito em Lisboa é tão caótico que se não tivermos semáforos é um apocalipse completo. E, portanto, espero que pelo menos tenham aprendido essa pequeníssima lição, que não é assim nada demais. Já vou ao resto.
Considerando o descomissionamento da central a carvão do Pego, o sistema não será capaz de dar resposta às necessidades de consumo de eletricidade em 2022. Alegando razões ambientais, o anterior governo encerrou as centrais de Sines e do Pego, esta já depois do alerta da Direção-Geral. A partir daí, Portugal passou a ficar dependente da energia de Espanha, que mantém centrais a carvão e nucleares. Nós chegámos a estar a importar de Espanha mais de 50% do nosso consumo. Isto é absolutamente inconcebível. Mais do que inconcebível, é revoltante. Portugal chegou a ser um exportador líquido de eletricidade, 172 milhões em 2016, 141 em 2018. No ano seguinte, a tendência inverteu-se e agravou-se desde o encerramento das nossas centrais. 1.659 milhões de euros. Estão a ver esta loucura? Estão a ver quando vos falam do ponto de vista do Estado Social, do financiamento dos serviços públicos, das reformas dos idosos? Sabem quem é que paga isto? Têm alguma noção de quem paga isto que vocês viram agora aqui no ecrã? Que desde 2019 é um déficit na balança comercial? Alguém tem alguma dúvida de quem paga isto? Espero que tenha ficado claro que quem paga isto somos todos nós. 1.659 milhões. Isto são dados oficiais. Eu espero que tenham plena noção que aquilo que nos dava dinheiro agora tira-nos em grande quantidade e retira-nos soberania. Eu espero que tenham noção disso. Os espanhóis, mais uma vez digo, se os espanhóis tiverem de escolher entre fornecer-nos energia ou fornecerem-se a si mesmos, que ninguém tenha dúvidas do que acontecerá. E, portanto, espero que se reflita. Obviamente não se vai refletir, porque as pessoas agora já têm energia, está tudo satisfeito, batemos palmas, voltamos ao futebol. Mas espero sinceramente que tenham a noção de que isto podia-nos estar a dar dinheiro e termos soberania do ponto de vista energético e agora está-nos a tirar dinheiro. Espero que tenha ficado claro para toda a gente o que aconteceu aqui. Vamos à terceira parte e eu a seguir tenho aqui algumas notas que eu acho que são importantes para algumas pessoas desse lado. Vamos ouvir. De importações líquidas em 2022. Somos um país pobre, não podemos ter políticas energéticas mais caras do que os mais ricos do mundo. Isso é por causa de grupos de interesse que dominam o governo, mas que têm um custo muito elevado para o país. Este gráfico oficial da REN mostra o que aconteceu hoje. À hora do apagão, 30% da eletricidade que Portugal estava a consumir era proveniente das importações. E aconteceu o que há muito era temido pelos especialistas. Bom, meus caros, e esta foi a notícia. Eu gostava só de deixar aqui algumas notas que, apesar de não estarem diretamente relacionadas, acho que acabam por ter a sua relação com esta situação. Ora, eu do ponto de vista da educação cívica e do ponto de vista do que eu vi ontem, 2-3 horas depois do apagão, quando me dirigi a um estabelecimento comercial com 5-6 euros para comprar uma vela, porquê? Bom, caramba, queria pelo menos ler o meu livrinho no tempo do apagão. É tão simples como isto, queria comprar uma vela. As filas que eu vi, a loucura que eu vi do ponto de vista do papel higiênico, do ponto de vista de comprar todos os recursos e mais alguns, de assambarcar completamente tudo o que estava disponível para se comprar. Havia pessoas a guerrear por pilhas, meus senhores. É disto que estamos a falar. E, portanto, eu espero que tenha ficado claro para todos vocês que as pessoas não estão preparadas para problema nenhum. E como não estão preparadas para problema nenhum, eu espero que o dia de ontem tenha servido como uma grande lição para pessoas que não estejam preparadas, que não tenham alguma coisa em casa. E eu não estou a dizer para agora assambarcarem os centros comerciais e os pingos doces, os continentes e essa coisa toda. O que eu estou a dizer é: tenham reservas em casa, sejam minimamente autónomos durante algum tempo e não estejam disponíveis para que o papá-Estado tenha que resolver a vossa vida única e exclusivamente porque vocês não têm autonomia. E, portanto, eu acho que isso é importante e espero que tenha ficado essa lição aprendida no dia de ontem. E que mais do que andarmos a ensinar tretas às crianças do ponto de vista de ideologias de género e como é que se identificam e essas tretas que não interessam nem ao menino Jesus, ponham as crianças a aprender a ler mapas, ponham as crianças a aprender a sobreviver sem eletricidade, sem tecnologia, que são crianças que já nasceram com o telemóvel na mão. Mais do que nunca, isso é super relevante. Do ponto de vista da agenda da União Europeia, esta dependência externa foi causada não só pela agenda da União Europeia, mas pela nossa subserviência, pela nossa incapacidade de batermos o pé, seja em que tema for a União Europeia. Porque nós livrámos-nos das fábricas a carvão,
antes de ser necessário do ponto de vista da agenda da União Europeia. E partindo do pressuposto que era legítimo nós livrarmos-nos dessas fábricas a carvão na situação em que a União Europeia propõe, nós até o fizemos mais cedo. Nós basicamente éramos cãezinhos a abanar a cauda para a União Europeia. E isto é uma pouca vergonha o que aconteceu, não no dia de ontem, mas também por causa da nossa dependência de países externos. Ora, estão lembrados do que é que aconteceu no dia de ontem, quando falhou o digital? Estão lembrados de estabelecimentos comerciais fechados porque não tinham como vos cobrar as compras que vocês queriam fazer? Estão lembrados que os únicos estabelecimentos comerciais que estavam abertos eram aqueles que vos cobravam em dinheiro vivo? Estão lembrados do que é que vai ser implementado em outubro, a CBDC, a moeda digital da União Europeia? Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês que quando a eletricidade falha, não há trocas comerciais. Se não há trocas comerciais, vocês não comem nem bebem. Se vocês não comem nem bebem, em última instância, vocês morrem. E, portanto, eu espero que tenha ficado claro para todos vós que, além de ser necessário haver alguma autonomia do ponto de vista de dias, até mesmo meses, se possível, espero também que tenha ficado claro que o dinheiro vivo é a única capacidade que a pessoa tem de fazer trocas comerciais quando não há energia elétrica. Esqueçam a digitalização, esqueçam a moeda digital e espero que se oponham veementemente. Neste momento na Alemanha estão a retirar caixas de multibanco. É o que está a acontecer na Alemanha neste momento. E, portanto, eu espero que as pessoas comecem a reagir a um dos temas que é de extrema importância. Quando os tempos apertarem, o dinheiro físico é a única coisa que nos resta. Quando não houver dinheiro físico, eventualmente, vamos voltar a trocas, sei lá, mais arcaicas. Por exemplo, não sei, se vocês tiverem ouro ou prata em casa, eventualmente até podem fazer trocas de algo que tem valor intrínseco, que é o ouro e a prata, mas quando falharem os sistemas, das duas uma, ou voltamos a trocas mais arcaicas, sei lá, vocês dão-me 1 quilo de batatas e eu dou-vos meia dúzia de ovos, ou então, eventualmente, podemos utilizar moedas com valor intrínseco, ou então pedras preciosas com valor intrínseco. Não tem que ser moedas no formato específico, estético da moeda, mas podem servir como moeda de troca num sentido mais literal. Do ponto de vista, e queria até deixar aqui alguma reflexão do ponto de vista do programa do Chega. Espero também que fique claro que não é viável utilizar os fundos europeus como financiamento de programas políticos. A razão é muito simples, porque qualquer pessoa que se queira opor minimamente à agenda verde, à questão da imigração e a tantos outros pontos completamente ideológicos da União Europeia vai ficar sem fundos europeus. Eu não quero que a economia seja subsidiada de um modo geral. Eu quero que a economia possa florescer, possa prosperar, possa produzir energia, porque foi uma pouca vergonha a forma como nós fechamos as centrais, que são absolutamente essenciais. E, portanto, desse ponto de vista, eu espero sinceramente que tenha ficado claro que nós não precisamos dos fundos europeus para nada. Os fundos europeus estão a ser imprimidos e a moeda vai criar uma enorme taxa de inflação cada vez mais. Foi imprimida uma loucura de dinheiro nos últimos 4 a 5 anos. E espero sinceramente que o Chega, por exemplo, esteja disposto a bater o pé à União Europeia, ignorando os fundos europeus. É tão simples como isto, criarmos um país autónomo que não precisa dos fundos dessa gente, porque os fundos dessa gente pressupõem que se cumpra agendas ideológicas. Eu quero que o Chega se oponha às agendas de Bruxelas e que tenha um plano para se opor às agendas de Bruxelas. E o Chega só o fará se conseguir financiar o seu próprio programa sem os fundos europeus. É o que me parece e é tão simples como isto. Andamos com muito pudor, por exemplo, fala-se agora, mas os produtos que nós compramos aos chineses, nem é só isso, porque eu acho que esse também é um ótimo ponto e que já fiz no vídeo de hoje. A questão é, os chineses também têm uma boa participação das empresas energéticas aqui em Portugal. E, portanto, espero que tenham a noção que os chineses mandam na energia em Portugal também. Nós não só compramos produtos feitos com centrais a carvão na China e estamos dependentes completamente da Espanha, até, quer dizer, importar 30% da energia que nós necessitamos é pedir para que isto dê problemas. Nós não só compramos produtos de economias mais poluentes do que a nossa, como, efetivamente, também permitimos que países que, aliás, agora não falamos desse ponto de vista, que países não democráticos mandem na nossa energia. Portanto, eu espero que pelo menos algumas lições tenham ficado aprendidas no dia de ontem. Eu, da minha parte, também aprendi algumas. As pessoas não têm capacidade para lidar com o caos e, portanto, perdem a cabeça. Eu que no dia de ontem ia tranquilamente comprar uma vela para me sentar aqui na minha cadeira a ler um livro com luz, porque, quer dizer, se não havia luz, tinha que ter pelo menos a das velas para ler um livrinho sossegado. Fui comprar uma vela e vi um apocalipse completo 2 horas depois
depois do apagão. 2 horas depois. E portanto, espero que essa lição tenha ficado aprendida para a maior parte das pessoas, que agora consigam ser um bocadinho mais autónomos e juntar reservas de várias coisas. Eu posso dar até aqui alguns exemplos, já agora, faço até esse apelo para que o façam. Enlatados, há geradores, a Amazon, meus caros, fiquem atentos à Amazon. A Amazon vende painéis solares que não são espetaculares, mas que efetivamente geram alguma energia, geradores que funcionam a combustível, armazenadores de energia, falo de enlatados, falo de água, falo de N de coisas que são necessárias. E portanto, não falo de loucuras, nem de assambarcar agora todos os centros comerciais, pingos doces, etc., mas tenham algum armazenamento para estarem um bocadinho mais autónomos em situações de aperto, que eu acho que é completamente necessário. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.